Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Esperamos que você esteja bem na sua casa nessa noite. Hoje é terceiro domingo do mês, já de fevereiro, e é o culto que a gente celebra o domingo de missões. Queria nessa noite trazer para a nossa reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, onde Jesus ele chama ali os seus discípulos e dá a eles uma grande missão, que é ir por todo mundo, levar o Evangelho a toda a criatura. E missões é algo que nasceu no coração de Deus. Jesus ele veio a este mundo porque Deus teve uma missão conosco. Deus ele nos amou de tal maneira que ele decidiu dar Jesus Cristo a este mundo. E essa missão nasceu lá no coração do Senhor. E através de Jesus continuou levando isso, tornou-se um ciclo. Deus mandou Jesus e Jesus veio obedecendo a voz de Deus e ele passou essa missão para os seus discípulos. E hoje essa missão ela continua através de cada um de nós. Quando Jesus chamou ali o seu discípulo, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não foi só para os seus discípulos, isso foi para eles e isso hoje é para nós, é para mim, é para você. E essa missão ela continua. Nós somos uma igreja missionária, nós somos um povo missionário que leva o Evangelho do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos, nós vamos levar o Evangelho do Reino, esse Evangelho que cura, que liberta, que quebra as cadeias, que traz salvação, perdido. Ele veio a este mundo trazer salvação para aquele que estava perdido e hoje nós estamos aqui com essa grande missão de continuar levando o Evangelho de Jesus Cristo, que eu e você possamos ser esses missionários, que o Senhor possa achar em mim, que Ele possa achar em você essa pessoa que vai levar essa grande missão, levar o Evangelho que salva, que cura, que restaura, que leva a esperança aonde não há. Amém? Que nessa noite você possa louvar, que o Senhor possa achar em mim, que Ele possa achar em cada um de nós, essas pessoas que Ele tanto procura. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Entre nós, Senhor, nesta noite, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Encontre em nós, Senhor, essas pessoas que vão continuar levando o Teu reino. Oh Deus, continuando, Deus acreditando que o Senhor vai fazer uma grande obra de curar, de salvar, de restaurar. Acha em nós, Senhor, essas pessoas que o Senhor tanto procura. Queremos nos apresentar diante do Senhor nessa noite como esses missionários, como discípulos do Senhor, que vai continuar essa grande missão de levar o Teu reino por onde quer que nós estivermos. Aleluias. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar dos Teus planos, cumprir. Acha em nós, Senhor, que possas achar em mim a voz
nos separou para servir. Então nós temos a marca da promessa, nós temos a marca do chamado do Senhor para a nossa vida, amém? Então que nós possamos continuar louvando e adorando a esse Deus, amém? Vamos adorar com alegria ao Senhor nessa noite. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Aleluia. Venha e adore o nome do Senhor, aquele que um dia se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Venha e ofereça tudo que você tem para louvá-lo, para engrandecer o nome dele. Você possa nessa noite fazer deste lugar um lugar de adoração e entregar a sua melhor oferta nessa noite. Entregue aquilo que você tem de melhor para o Senhor, amém? Porque um dia o Senhor nos deu o melhor, amém? Louvado seja o Senhor, vamos adorá-lo. Aleluia, louvamos o Senhor nesta noite, queremos oferecer o nosso louvor para Ti, Senhor. Queremos entregar aquilo que nós temos, Deus, nessa noite, a nossa vida, o nosso coração quebrantado, Senhor, como oferta suave ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha
nos criou para louvor da glória do seu nome. Amém? Esse é o nosso desejo, Senhor. Cada dia mais queremos mais o Senhor, estar mais perto de Ti. É o lugar onde nós queremos estar. Aleluia. Vamos adorá-lo nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Declare isso nesta noite, que esse é o seu desejo. Esse é o Honrar o Senhor meu com tudo que você tem, desejo, a sua vida, a sua salvação. Senhor, Honra ao Senhor. te Oh, tudo que nós temos, nós te honramos, Senhor. com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Aleluia. Sempre, Senhor. É o Seja Teu o teu querer em nós, através de nós. querer. Nós possamos ter a voz, Deus, por É o dia Teu querer. Aleluia. Seja o teu querer em nós sempre, Senhor. Aleluia. Muito boa noite, paz seja com todos. Minha oração e também desejo é que você, ao ser alcançada por esta ministração que nós estamos propondo a vocês, você seja poderosamente fortalecida, fortalecido no Senhor
que você tenha agora a ajuda do Espírito Santo para que ele possa te conduzir à verdade e que essa verdade que ele te conduzir te liberte e que você seja vivificado, vivificada para a glória de Deus. Hoje é o terceiro domingo do mês em que milhões de pessoas em muitas igrejas evangélicas, muitas pessoas de segmento cristãos, eles voltam a sua atenção para a questão das missões no Brasil e no mundo. Missões é quando a igreja reflete, ora e trabalha para que aquele que está perdido seja alcançado a qualquer custo. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um segmento, sobre um grupo de pessoas que estão perdidos e que está próximo de mim, está próximo de você, que tem que ser campo missionário para este tempo. E essas pessoas são os perdidos dentro da igreja. Mas eu quero confortar o seu coração, uma palavra de conforto, parece que não, mas eu quero iniciar com uma palavra de conforto, dizendo a vocês que nós não inventamos, não é esta geração que teve a prerrogativa de perder Jesus dentro da igreja. Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 2, nós temos um episódio em que pessoas piedosas, pessoas religiosas, pessoas que tiveram impressões e manifestações sobrenaturais na sua vida acerca da pessoa de Jesus, o perderam dentro da religião. E o texto diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram uma viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. O texto sagrado continua dizendo: então começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Todos os que viam estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Esta é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale o seu coração agora. A palavra de Deus disse que Lucas registrou de maneira cronológica o nascimento e a adolescência do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 2, nós temos 2 episódios. Um fala sobre encontro e o outro fala sobre perda. O encontro está nos versículos anteriores, quando o texto disse que Jesus, quando completou 8 dias de vida, pelo fato de ser uma criança de sexo masculino, seguindo as tradições judaicas, ele deveria ser apresentado no templo. E quando ele foi levado no templo com 8 dias de idade, a palavra de Deus disse que, além do sacerdote que fez todo o cerimonial da circuncisão, havia uma mulher piedosa, que quando foi jovem, ela casou e viveu casada apenas 7 dias. 7 anos. E nesses 7 anos de casamento, ela foi uma pessoa feliz, mas por algum motivo a Bíblia não diz que ela teve filhos, e o seu marido veio a falecer, e ela estava agora decidindo entregar sua vida a 2 possibilidades. Poderia seguir a possibilidade natural de todas as mulheres viúvas e jovens, que não somente na cultura dos judeus, mas em muitos lugares do mundo, entregar a tristeza, a dor,
sentimento de desamparo, um sentimento de desvalorização, e ia chorar amargamente, e depois ia viver não somente decepções, e depois ia desencadear no grande mal do século de hoje, que é a depressão. Ou então fazer o que essa mulher fez, que dedicou a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus disse que ao invés da dor, da vergonha, ao invés da amargura, de ficar dependendo das pessoas, das esmolas e das censuras, porque afinal de contas, 7 anos de casado era muito pouco tempo para uma pessoa naquela época, ela ainda era uma viúva jovem. Então, ao invés de submeter todas essas possibilidades, a palavra de Deus disse que ela foi e dedicou a sua vida ao Senhor. E como uma mulher viúva, a palavra de Deus disse que ela desenvolveu o que eu chamo de elementos necessários para ter uma vida missionária. Primeira coisa que a Bíblia diz é que esta mulher, ela estava adorando ao Senhor. Todas as pessoas que tratam com a questão missionária, qualquer igreja com perspectiva de missões, ela tem que ser uma igreja adoradora. Adoração tem a ver com atos de reconhecer quem Deus é. Quando nós tratamos em querer saber, quando nós empenhamos a nossa vida em querer saber quem Deus é, não simplesmente viver a nossa vida em ser uma plataforma de experiências, de milagres, mas quando nós queremos conhecer o seu caráter, a sua personalidade, conviver com a sua santidade, isso é um ato de adoração. A palavra de Deus disse que não somente ela adorava o Senhor, mas ela jejuava. Jejum se faz necessário porque o jejum, ele fortalece o nosso homem, o nosso interior. Hoje nós temos um grupo de pessoas que tem uma dificuldade muito grande de orar. A dificuldade de oração nos dias de hoje consiste no fato de nós não termos uma prática, uma rotina, um costume de jejum. Muitas pessoas hoje, eles fazem até mesmo apologia contra a prática de jejum e vivem em cima de uma teologia capenga, uma teologia manca, deficiente, de que estamos salvos pela graça, então não temos que fazer nenhum sacrifício. Jejum não é um sacrifício. Jejum é uma oferta de gratidão. É quando nós dizemos para nós mesmos que queremos ter um tempo maior com o Senhor e por isso vamos abrir mão daquilo que nos faz muitas vezes bem, com aquilo que nós desejamos, para desejar o Senhor, que é a fonte da nossa vida. Quando nós jejuamos, a nossa vida espiritual aumenta em oração, porque nós queremos estar mais perto de Deus. Então aquela mulher adorava, aquela mulher jejuava, aquela mulher orava. E não somente isso, a Bíblia diz que aquela mulher, ela ministrava as outras pessoas. Antes de você sair pelo mundo, ou querer salvar o mundo, ou querer entrar nos lugares onde as pessoas normalmente são menos favorecidas, nas comunidades, como acontece no Rio de Janeiro, ou nas favelas antigas, como eram denominadas em São Paulo, você tem que entender que você tem que ter algo do céu para dar ao perdido. Não é simplesmente eventos, trabalhos que denominam missão. Missão é quando você dá ao outro um pouco do céu que tem na sua vida. Às vezes eu fico vendo pessoas, na minha própria comunidade já aconteceu muito isso, pessoas vão e vestem roupa de palhaço, e pessoas fazem campanha para dar doce, amendoim, pipoca, algodão doce, sapato velho, roupa velha, e depois denomina isso de missão. Não, isso é uma ação social, isso é uma obra filantrópica. Missão é muito mais do que isso, é dar o melhor. O melhor que nós temos para dar é o Senhor Jesus.
E se nós não temos o Senhor Jesus dentro de nós, então realmente nós nunca teremos condição de fazer missões. É por isso que muita gente que entra em Jocum, pessoas que entram até mesmo nas nossas plataformas, no nosso centro de treinamento, eles depois de passar 6 meses, 1 ano, alguns ficam lá 2, 3 anos, eles saem de lá e depois eles enterram a sua vida num casamento. É um rapaz que queria casar, é uma moça que gostaria de encontrar uma pessoa mais crente. Pasme! Às vezes, algumas pessoas me ligam na condição de secretário estadual de missões ou distrital de missões para São Paulo e falam assim, pastor, o senhor não poderia mandar o meu filho para um centro de treinamento missionário, porque o meu filho está nas drogas, meu filho é rebelde, meu filho ele não obedece à mãe, ele sai à noite e não volta. Querida, centro missionário não é para resolver problemas de conversão, de mudar caráter, lugar de mudança de caráter, lugar de mudança de atitude com relação a relacionamento com a família, é na igreja e na sua casa. Quem tem que colocar o seu filho, a sua filha rebelde no eixo, é você. É você que tem que colocar um basta, colocar os princípios da palavra em oração. Você não é obrigada, nem obrigado a ficar recebendo esculacho, maltrato, atitude de filhos rebeldes, como fosse vontade de Deus para a sua vida. Você tem que ser o pai, você tem que ser a mãe. E isso significa você sentar, conversar, deixar bem claro como é que funcionam as regras. Não estou aqui fazendo apologia à violência, nem nada disso. Estou dizendo que são responsabilidades suas de você trazer os seus filhos ou suas filhas para o centro da existência humana, para depois, então, oferecer o Cristo. Não é campos missionários, juntas missionárias, que vai fazer isso, não. Outra coisa que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas querem fazer missões para fugir de casa. Não aguento minha mãe, não aguento meu pai, não me dou bem com o pastor. E esse sentimento de ingratidão não vai fazer você nunca um missionário ou uma missionária. Ana me ensina que ser missionária, é uma decisão de coração. Todos nós somos missionários para o reino. Não tem isso de gente especial para fazer missões. A criança que me escuta hoje, quando ela oferece Jesus, ele está fazendo um ato missionário. Você, quando oferece uma alimentação, você oferece um bolo, você oferece um café, você cuida de uma pessoa idosa, uma pessoa com pouca mobilidade, mas em nome de Jesus, isso é um ato missionário. É muito mais do que sair aí como um monte de gente sem destino, vivendo de brisa, sem formação, sem propósito, em nome de Jesus. Isso é fuga. Aqui disse que Ana servia, ela tinha o costume, era o hábito dela. Ela não fazia uma campanha de oração. Ela não fazia um período de jejum, ela não fazia uma temporada de ações missionárias, como algumas pessoas são ricas, aí não tem nada que fazer para melhorar o número de seguidores, entra num avião particular, cheio de comida gostosa, com vinho e champanhe, roupas caras, e vão lá na África, levam um monte de sapato para as pessoas, levam lá aquelas comidas esquisitas que nem cachorro come, aí depois tira algumas fotos e posta nas suas redes sociais, dizendo que estava fazendo uma caminhada ou uma cruzada missionária. Não se iluda, missão é muito mais do que isso. Missão é quando eu coloco a minha vida, os meus talentos, os meus dons à disposição de Deus. Aqui, essa mulher pegou a sua existência em prol, ela colocou a sua existência em prol do reino. E ela, então, o que ela fazia de forma ordinária, de maneira comum, que todo dia ela fazia,
dia e noite aquela mulher exercia a sua função missionária. E como missionária, ela se transformou numa voz profética. Porque é isso que o missionário é. Quando ele é uma pessoa dedicada, quando ele é uma pessoa sacrificial, quando é uma pessoa de posição, ele sai da condição de apenas um anunciador para ser uma voz profética para esta geração. Mas como nasceu? Como ela se transformou? Por que que ela entrou nos anais da história da igreja? Porque ela adorava o Senhor, porque ela jejuava, a vida de oração dela crescia e ela então ministrava às outras pessoas. Você pode ser uma bênção, mas você só realmente será bênção quando você ministrar a outras pessoas. A quem você ofereceu o evangelho nos últimos dias? Como é que você, em nome de Jesus, abençoou algumas pessoas? Então, essa é a primeira parte do livro de Lucas, no capítulo 2. É quando as pessoas acham Cristo. E essa mulher, aos 84 anos, quando Jesus foi, então, apresentado nos primeiros dias, no primeiro ano da sua vida, aquela mulher, então, viu em Jesus, viu naquela criança pequena, enrolada nos tecidos simples, o Salvador. Ela diz, agora eu posso descansar em paz. Quando nós somos missionários, nós conseguimos ver Jesus em pequenas coisas. A gente vê sementes de Deus de maneira camufladas em muitas situações. Muitas vezes a gente fica contemplando grandes obras hoje, mas poucos de nós sabemos que essas grandes obras nasceram de sementes quase imperceptíveis. Esta é a primeira parte da vida de Jesus e eu chamo quando Jesus Cristo ele é achado. No texto que eu li, fala quando a gente perde Jesus. Porque a Bíblia diz que 12 anos depois, como era costume da família de Jesus, a Maria e o José e sua parentela, eles saíram da região onde eles moravam e eles foram e subiram a Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade interessante que em qualquer ponto geográfico que você estiver em Israel, você sempre vai subir. Subir a Jerusalém é algo que foi determinado pelo Senhor no Velho Testamento. Uma forma de adorar a Deus era ir em Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E normalmente ia-se no dia na festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa que tinha como fundamento o memorial, muito mais do que um belisco, uma imagem, uma escultura colocada em alguns lugares. A festa em si, ele era um memorial. Era quando eles lembravam de quem eles eram em Abraão, o que eles passaram no Egito e como a poderosa mão de Deus os libertou. A libertação do povo de Israel do Egito é tão significativa na história deste povo que tem muitas passagens, tem vários salmos que mencionam este episódio. Isso não era algo que caiu no esquecimento do povo de Israel. Qualquer judeu em qualquer lugar de Israel naquela época e até hoje, eles lembram desse grande milagre, dessa grande libertação. E a família de Jesus não era diferente nesse costume. O texto sagrado que eu li com você fala que Jesus Cristo, quando fez 12 anos, ele foi também a Jerusalém. E o versículo que inicia a narrativa diz que era costume da família de Jesus ir uma vez por ano em Jerusalém. Então já era um costume ir naquele lugar. Não era algo que não era observado por Maria, não era algo que não era observado por José. Eles estavam seguindo a religião da época, o costume da época. Então, durante o ano, eles ficavam numa cidade simples, numa cidade pequena, sem muita expressão, sem muita influência
política, financeira ou até mesmo religiosa, de maneira quase oculta. Porque é isso que nós temos que chegar à conclusão. De maneira oculta, Jesus crescia ao lado da sua mãe, aos pés da sua mãe, junto com seu pai. Mas a Bíblia diz que uma vez por ano eles iam em Jerusalém. E quando chegavam em Jerusalém, tudo era diferente. Jerusalém era uma cidade maravilhosa, até hoje. Ela é uma cidade maravilhosa. Jerusalém, ela tem um poder de encantamento, uma coisa forte, tem uma impressão, tem algo místico, existe um poder naquela cidade, um poder oculto naquela cidade que atrai pessoas. Existem promessas, profecias na Bíblia que no futuro todos os povos vão subir a Jerusalém. Jerusalém é a cidade do nosso Deus, é a cidade que o Senhor escolheu para colocar o seu trono. Então, por causa disso, aquela cidade é especial. E quando você entra em Jerusalém, aqueles muros meio amarelado, aquelas portas lindas, aquela maneira como foi construída, encanta as pessoas. Até hoje acontece isso. Caravanas são feitas para ir a Jerusalém. Eu ainda pretendo ir a Jerusalém esse ano. Eu tive há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, eu quero voltar de novo, simplesmente pelo prazer de ir novamente a Jerusalém. É uma cidade maravilhosa e se me encanta, tendo a oportunidade hoje, aos 53 anos, 54 anos, de visualizar tanta coisa. Eu já fui em muitos lugares lindos, já vi muitas coisas maravilosas. Com o recurso que eu estou usando agora para falar com você, a gente consegue ver paisagens, fotografias, filmes de lugares tão lindos, e mesmo assim eu digo a vocês que se tem um lugar que eu quero muitas vezes ainda nesta vida em ir, é a Jerusalém. Cidade maravilhosa. Simplesmente por ser Jerusalém. Muito mais do que a questão religiosa. É a cidade de Jerusalém. Então Maria também não escapou desse fascínio. Coisa linda. Quando ela foi para Jerusalém, a palavra de Deus disse que ela ficava encantada. Ela morava numa vila, num povoado, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que lutavam com muito sacrifício para ter as coisas. Ela tinha muitas promessas nos seus corações, ela tinha uma consciência que ela cuidava de algo muito valioso para Deus, que estava escondido na pessoa de Jesus. Quando ela entrou ali com José, sua parentela, ela ficou encantada. Ali tinha milhares de pessoas. Estima-se que tinha mais de 120 mil pessoas em Jerusalém naquela época. As pessoas vinham de todos os lugares. Pessoas que vinham de muitos lugares do Império Romano. Era algo muito poderoso. Era um movimento muito grande. Aí, quando eles entravam em Jerusalém, eles acessavam o templo. O templo era uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus disse que a gente chega à conclusão que este templo, ele era um templo muito magnífico. Esse já era o 3º templo que estava sendo construído em Jerusalém. O primeiro foi construído, foi idealizado por Davi e foi construído por Salomão. 7 longos anos, bilhões de dólares, dinheiro de hoje, a nível internacional, foi investido para construir o templo. Aí, em 536, 37, quando Nabucodonosor, em 586, ele destruiu Jerusalém, ele liquidou e queimou o templo de Jerusalém. Anos depois, na época do profeta Esdras e do profeta Neemias, em 537, recebe do rei persa a ordem de construir. E mesmo com investimento, mesmo com a cooperação do Império Persa, eles não construíram um templo muito lindo. E em 63 a.C., quando Pompeu levantou contra Jerusalém e Antíoco profanou, os macabeus então resistiram e transformaram o templo num tipo de fortaleza. E segundo o livro de Macabeus, apesar que não é um livro
reconhecido pelo segmento protestante, mas historicamente é referendado, que os macabeus, então, eles purificaram, transformaram ele num templo, fortaleza, mas Pompeu depois o destruiu, e somente 19 a.C., a família de Herodes, o próprio Herodes, então começou a reconstruir o templo e levou esta construção num grau de santidade para manter a paz com os judeus e fazer uma aliança de quietude, de organização. A história diz, então, que ele, só para você ter uma noção, ele separou 1000 sacerdotes, os consagrou, os treinou para serem pedreiros, e esses homens sacerdotes que contribuíram na construção do templo que estava de pé nos dias do Senhor Jesus. Era um templo tão magnífico, porque não somente tinha pedras muito bem talhadas, mas também tinha filetes de ouro em alguns lugares dos muros. Prova disso que os romanos, quando eles foram destruir Jerusalém nos anos 70, conforme a profecia de Jesus, eles destruíram o templo e removeram pedra sobre pedra para ver se não tinha ouro entre as pedras, cumprindo assim as promessas do Senhor Jesus. Mas no dia de Maria o templo era algo espetacular. Os próprios discípulos que viram milagres, coxos, leprosos, pessoas sendo curadas, ficaram encantados com o templo. Eu tenho que concordar com Maria e com os discípulos que era algo, humanamente falando, maravilhoso. E quando nós estamos dentro de um reduto, onde a religião constrói templos maravilhosos, quando nós estamos vivendo uma comunidade de grandes realizações, a gente pode, de maneira perigosa, viver dentro de um contexto religioso sem a presença do Senhor Jesus. O texto sagrado disse que Maria, depois da festa, eles foram embora. E é isso que muitas vezes as comunidades têm se transformado, em lugares de festas. As igrejas muitas vezes só tem muitas pessoas quando oferecem festas. Muitas pessoas só vão na igreja por causa das festas. A pandemia tem deixado muitas pessoas perturbadas porque não pode aglomerar, não pode se reunir. Então, essa necessidade de estar junto, essa necessidade de festa, de algazarra e de oba-oba e tudo isso tem deixado muita gente perturbada, seja no mundo secular como no contexto religioso. Aqui me ensina que quando nós participamos de festas religiosas, as festas religiosas elas são algo encantador, deslumbrante. A música, a palavra muitas vezes, a comida, e toda festa de crente parece que não pode faltar comida. Então, as festas religiosas no dia de Maria são como as nossas festas. O texto sagrado diz que não é somente, era algo maravilhoso, porque era dia de sentir leve, porque alguns milhares de cordeiros eram emolados, eram mortos em meu lugar, ou no lugar de Maria, de José e de milhares de judeus, conforme era determinado pela lei. Não era somente um negócio de bem-estar, de alegria, mas também era algo impressionante. Imagine você morando num lugar pequeno, pobre, no interiorzão lá, onde Maria morava, e agora você vai para uma cidade espetacular, os seus olhos, eles enchem de alegria. E quantos de nós estamos achando que os lindos templos, confortáveis, cadeiras de macia, telão de LED e guitarras de R$5.000 e microfone sem fio, parece que isso é a religião. Tudo isso é necessário, quem me conhece sabe que eu quero isso para nós em qualquer lugar que nós estivermos, mas isso é apenas instrumento, isso não é Jesus. A Bíblia diz que Maria perdeu Jesus por causa do contexto religioso. Por quê? Porque nós perdemos Jesus, eu vou para as conclusões cada tempo, nós perdemos Jesus quando nós ficamos encantados com as festas religiosas. Muita gente vai para a igreja simplesmente para participar do movimento, participar do momento.
não estão lá simplesmente por causa de Jesus. E quando você não tem como objetivo ter Jesus perto, você vai perdê-lo no encantamento, no deslumbre que a religião propõe, as festas religiosas nos oferecem. Quando nós ficamos presos ao cerimonial. A palavra de Deus disse que Maria, ela ficou encantada com aquilo ali e acabou perdendo Jesus. Nós perdemos Jesus quando nós ficamos impressionados não somente com a construção, não somente com a religião, mas também com as festas. Mas nós perdemos Jesus quando nós pensamos que Jesus está conosco por causa dos nossos parentes e amigos. Um dia depois de caminhada, Maria descobriu que Jesus não estava com ele. Um dia depois, Maria descobriu que Jesus não estava perto. Um dia depois, José não percebeu que Jesus não estava próximo deles. Por quê? Porque eles pensavam que ele estava com os colegas de caminhada. Muitos de nós estamos nesse movimento, nessa caminhada religiosa, mas estamos dependendo do Jesus que nós achamos que está com o nosso amigo ou com o nosso familiar. Então, muitos de nós estamos hoje na igreja, mas estamos apoiados na fé do nosso pai, da nossa mãe, do nosso pastor, da nossa pastora, e isso não é a garantia que Jesus está com a gente. Prova disso que quando Maria foi nos seus familiares, quando Maria foi nos seus amigos de caminhada religiosa, não encontrou Jesus. O texto sagrado é terrivelmente esclarecedor, porque quando nós estamos dentro de festa religiosa, quando nós estamos dentro de construções religiosas, quando nós estamos em movimentos religiosos, nós temos uma facilidade de perder a causa de tudo isso, que é o próprio Cristo. Eu pergunto a você hoje, como reflexão, onde foi que você perdeu Jesus? Você está na igreja, faz parte do coral, faz parte da banda, faz parte da comunidade, pasme, você pode fazer parte do ministério, você pode fazer muita coisa em nome de Jesus, mas não ter a companhia dele. Missão é quando nós andamos com Cristo. Missão é quando Jesus está com a gente. Missão é quando a gente pode ter a convicção que se a gente estender as mãos, nós vamos pegar na mão dele. Como conclusão aqui, a gente aprende com Maria 3 coisas. Perder Jesus é possível. Reencontrá-lo é muito mais ainda. Maria andou um dia inteiro e voltou. Então é importante você voltar à sua caminhada. Interessante isso, voltar no seu passado e descobrir onde você perdeu Jesus. Eu não vou te dar lista de possibilidades, porque aqui não tem uma lista de possibilidades. Aqui não tem um culpado, aqui não tem um motivo. Então, se não tem um culpado e nem um motivo, significa que nós podemos perdê-lo em muitas possibilidades. E Maria o perdeu dentro de um contexto que deveria ser um contexto de proteção, que era um contexto religioso. A Bíblia disse que Maria teve que esforçar, teve que fazer o caminho de volta. E é isso que a Bíblia me ensina, que nós temos que voltar, recomeçar, renascer. Nós temos que reavivar, temos que ressuscitar em Cristo periodicamente. Aqui disse que Maria foi procurá-lo. Maria tinha pouco conhecimento de Jesus, que demorou mais um dia e procurou Jesus em muitos lugares. Mas Jesus está aí. A Bíblia diz que estava no templo, porque o lugar de Jesus é no templo. E eu quero só te lembrar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Onde nós podemos achar Jesus? Em nós mesmos. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te lançou fora. Ainda que você não converse com ele, ainda que você não tenha a percepção, ainda que você está encantado com o mover gospel que você está inserida ou inserido hoje, ou você fica horas e horas em redes, vendo música, ou clipe, ouvindo música, e muitas vezes não são nem cristãs, você está distraída, porque ela perdeu Jesus por causa de um motivo, ela distraiu. Muitas vezes nós precisamos de distrair a nossa cabeça, nós temos que dar uma arejada, e é por isso que a gente acaba perdendo Jesus. Mas ele está aí.
no templo, com você, porque você é o templo do Espírito Santo. Que você venha permitir que Ele fale com você, para que vocês juntos possam tratar das coisas do Pai. Esta é a minha palavra. Que Deus abençoe você. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Aleluia, louvado seja Deus. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Louvamos Deus. Declaramos Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
Muito bem, vamos orar. Senhor, nós, em nome de Jesus, nós estamos voltando ao Senhor. Se tem área da nossa vida que o Senhor não está mais presente, nós te pedimos agora, de maneira muito especial, que o Senhor faça parte dela. Eu oro por homens e mulheres que estão neste momento, dentro de um contexto religioso, mas não têm relacionamento com o Senhor. Aquele dia, Maria o encontrou no pátio, lugar aberto, sem reserva, sem nenhum obstáculo. Porque é neste lugar que o Senhor gosta de estar. Então esteja, Senhor, na nossa vida, em todos os lugares. Se o Senhor pode ficar nos lugares mais claros, nos lugares mais abertos da nossa vida, então o Senhor também pode entrar nos lugares mais obscuros, nos lugares mais íntimos. Hoje eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo faça uma obra no coração de cada mulher, de cada homem, e venha acender a chama missionária. Pessoas que decepcionaram com o Senhor, pessoas, ó Deus, que transferiram para o Senhor a culpa do seu fracasso, como Maria, que perguntou por que ele tinha feito aquilo com ela. E nós muitas vezes fazemos esta pergunta para o Senhor: por que que isso aconteceu comigo? Nós te pedimos que a vontade do Pai em todas as áreas seja revelada a cada um de nós. Ajuda-nos a atravessar os tempos difíceis, tempo de depressão, de isolamento, de solidão. Ajuda-nos a atravessar, Senhor, o tempo de dor, de perda, de luto, de doença, de falta, de fome, de limitações. Seja conosco, porque se o Senhor estiver conosco, mesmo que nós não tenhamos tudo que nós almejamos, nós teremos tudo que é necessário, que é a sua presença. Fica conosco, Senhor, nesse tempo. Nos ajude nessa caminhada missionária e que nós possamos, para a glória do teu santo nome, dar o Senhor mesmo aos menos favorecidos que nós encontramos nos nossos caminhos nessa terra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, antes da bênção apostólica, nós vamos divulgar o vídeo que foi enviado pela Secretaria Nacional ou Geral de Missões. Eu gostaria que você possa ser poderosamente abençoado neste momento. Que você continue firme. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que tem contribuído em oração. Você que é dizimista, seja abençoado em nome de Jesus. Que sua vida financeira seja alcançada pelo Senhor. Nós estamos orando para que o Senhor dê suprimento na vida financeira de cada um de vocês. Para a glória do teu santo nome. Amém. Vamos assistir o vídeo agora.